Sejam bem-vindos ao Fute Dados. Como sempre, temos o imenso prazer em trazer para vocês dados sobre o futebol no Brasil e no mundo. Em nosso canal, compartilhamos com o nosso público informações de qualidade sobre o mundo do futebol. No episódio de hoje, vamos homenagear no quadro Hall da Fama mais um ícone do futebol brasileiro e certamente mundial. Uma figura extremamente respeitada e amada que realizou inúmeras façanhas no mundo da bola, tanto como jogador quanto como treinador. Mas aqui no Hall da Fama vamos abordar apenas as suas passagens como jogador de futebol. Então, sem mais, falaremos hoje do mestre Zagallo. Mário Jorge Lobo Zagallo, nascido em 9 de agosto de 1931 em Atalaia, Alagoas, Maceió, no Nordeste do Brasil. Zagallo foi para o Rio de Janeiro aos 8 meses de idade. Passou a infância e adolescência na Tijuca, bairro da zona norte da cidade. Morava perto do América Futebol Clube. Nas primeiras peladas de rua, nos anos 40, descobriu a paixão que o acompanharia pelo resto da vida, o futebol. Em um Rio de Janeiro, ainda cheio de campos de várzea, Zagallo jogava em um local que se tornaria o maior palco do futebol. Dizia ele, aspas, eu jogava pelada onde o Maracanã foi construído, vi aquele mundo surgir do nada, tive o privilégio de entrar no Maracanã enquanto ele nascia, fecha aspas. Atuando como ponta esquerda, conquistou títulos de campeão carioca e foi convocado para a seleção brasileira, que disputaria a Copa do Mundo de 1958 na Suécia. Era o armador pela esquerda, o desafogo da defesa, o idealizador do contra-ataque, o ajudante no lateral, o formiguinha do time campeão do mundo. Como jogador, em clubes iniciou sua carreira nos Aspirantes do América do Rio, onde chegou a conquistar o torneio início em 1949. Transferiu-se e foi posteriormente tricampeão carioca pelo Flamengo, bicampeão carioca pelo Botafogo, clube onde também veio a conquistar a Taça Brasil e outros títulos, além do bicampeonato mundial pela seleção brasileira. No Botafogo, participou da fase áurea do time, jogando ao lado de astros como Garrincha, Didi e Nilton Santos. Seus títulos cariocas e a conquista da Taça Brasil o levaram à seleção brasileira de futebol. Com ele, o Brasil inovou taticamente e jogou em 1958 no esquema 4-3-3. O Zagallo era um ponta esquerda que recuava para ajudar no meio-campo. Nessa Copa e na seguinte, em 1962, deixou na reserva Pepe, grande astro do Santos e companheiro de Pelé. A carreira de Zagallo começou no Juvenil do América, onde jogou em 1948 e 1949. Em janeiro de 1950, se transferiu para o Flamengo ainda nas categorias de base. Nessa época, foi convocado para o Exército. Na final da Copa de 1950, estava de serviço no Maracanã e assistiu de farda a partida entre Brasil e Uruguai. Diz ele, eu estava de verde oliva, capacete, botina, tudo que tinha direito. Tive a felicidade, quer dizer, a infelicidade de ver o Brasil perder a Copa. Mas foi uma alegria imensa ver o Maracanã superlotado, transbordando com 200 mil pessoas. Uma emoção, o momento do hino, a torcida com lencinhos brancos, um visual fantástico. Jogador profissional, Zagallo foi tricampeão carioca pelo Flamengo em 1953, 54 e 55. A camisa 10 dos tempos do América tinha sido substituída pela 11 do rubro-negro. A opção pela ponta esquerda era uma estratégia. Zagallo pensava em voos mais altos na carreira. Com a 10, eu não chegaria à seleção, porque a concorrência era grande. Acabou dando certo. Em 1958, foi o primeiro jogador a conseguir passe livre e acabou acertando com o Botafogo, onde seria bicampeão carioca em 1961 e 1962.
Zagallo considera também uma outra grande conquista em seus 16 anos de carreira como jogador o fato de nunca ter sido expulso. Ele costuma dizer: "Eu ganhei o troféu Belfort Duarte por ter jogado 10 anos sem nenhuma expulsão. Orgulha-se." Na Copa de 58, na Suécia, o Lobo não estava cotado para ser incluído na lista final dos 22 convocados. Os favoritos na posição eram Pepe, do Santos, e Canhoteiro, do São Paulo, 2 pontas tradicionais. Mas o estilo diferente de Zagallo, um ponta que atacava e defendia, caiu nas graças do técnico Vicente Fiola. A característica de correr o campo todo lhe rendeu o apelido de Formiguinha. A conquista da Copa de 58 colocou o Brasil no mapa do futebol mundial. O Brasil não era conhecido. Na Suécia, a bandeira de Portugal estava no lugar da do Brasil. Não tínhamos prestígio nenhum no exterior. Ninguém acreditava na seleção. Tínhamos perdido a Copa de 1950 em casa. O futebol fez muita coisa por este país. A amarelinha mostrou que havia um país no outro continente, porque até a nossa capital achavam que era Buenos Aires. Zagallo encerrou a carreira de jogador em 1964. Lenda do futebol brasileiro, o Velho Lobo será sempre lembrado. Para resumir o tamanho de Zagallo, ele foi bicampeão mundial como jogador com a seleção brasileira em 1958 e 1962, mas também foi campeão como técnico em 1970 e como coordenador em 1994. Dos 5 títulos tupiniquins, ele esteve presente em 4. Em clubes, quando atleta, ele atuou no lendário Botafogo de Garrincha, Didi e Nilton Santos e fez história com uma infinidade de títulos e jogos e histórias mágicas no Glorioso. Antes, entre 1950 e 1958, também foi multicampeão atuando pelo Flamengo. O tetracampeão mundial atribui que grande parte do seu sucesso é devido à sua veneração pelo número 13. Temido por uns e adorado por outros, a verdade é que o número 13 sempre teve um significado especial nas mais diversas civilizações. O fato é que o Velho Lobo, acreditando no número 13, conseguiu 4 títulos para o Brasil, em 1958, 1962, 1970 e em 1994. O Velho Lobo Zagallo foi um conquistador no futebol. Revelado pela América do Rio, o então jogador conquistou vários importantes títulos em seu currículo. Pelo América, conquistou 2 taças. Pelo Flamengo, foi tricampeão carioca em 53, 54 e 55, além de 18 outras taças. Pelo Botafogo, ganhou o torneio Rio São Paulo em 62 e 64, foi campeão carioca em 61 e 62 e mais 13 outros títulos em torneios nacionais e internacionais. Pela seleção brasileira, conquistou as Copas do Mundo de 58 e 62, além de 8 taças de torneios diversos. Como vemos, o Zagallo foi um excelente jogador de futebol e com várias conquistas. Zagallo foi fundamental na criação do esquema tático conhecido até hoje como 4-3-3, quando fazia discretamente a função de terceiro homem do meio de campo quando jogava pelo Flamengo do treinador Freitas Solis e efetivamente na seleção de 1958. Zagallo, ou Formiguinha, como era conhecido, tanto atacava pela ponta esquerda quando voltava para ajudar na marcação. Sempre foi considerado um jogador moderno e inteligente e muito à frente da sua época taticamente. Terminamos a nossa homenagem ao Velho Lobo pela sua gigantesca contribuição para fazer com que o nome do futebol brasileiro sempre estivesse entre os melhores do mundo. Deixamos aqui em nosso Hall da Fama o nosso carinho e deferência a mais um ícone do futebol. Mais uma vez, sem clubismo, temos certeza que ele sempre estará presente no Hall da Fama do futebol mundial. Chegamos ao fim de mais um episódio do Hall da Fama. Esperamos que
tenham gostado e, se gostaram, compartilhem com os seus amigos amantes do bom futebol e faça seus comentários com mais informações sobre esse e outros ídolos que gostaria que fizéssemos uma homenagem. Um grande abraço e nos vemos no próximo episódio.